Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente Senhor, creio sim. Senhor, creio sim. Tudo é possível, Senhor, creio sim. Bendito seja Deus. Acabamos de ouvir aí Daniel e Samuel, cheiro de gratidão. Irmãos, temos que ter gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz. Às vezes nós esquecemos, né? O ser humano é assim mesmo, às vezes ele dá alguma rateada, mas o importante é que sempre a gente venha ter na mente de sempre que às vezes dá algum deslize, falar alguma coisa que não deve, voltar atrás, pedir perdão a Deus. E mais importante, aprender com o deslize, aprender com os erros, não é? Estar sempre na vontade do nosso Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos? Livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 48, a palavra do Senhor vai dizer assim: E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. Amém? Vamos orar neste momento. Vamos pedir a Deus que o Senhor venha dar da sua palavra, venha dar da sua inspiração, para que assim a gente possa meditar na palavra de Deus, não é verdade? E orar, irmãos, uns pelos outros, porque é mandamento do Senhor. E o mais importante, a gente orar e fazer. A gente vê esses últimos dias aí, pelos meios de comunicação, o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, as pessoas naquela situação, naquele sofrimento. Vamos orar por aquelas vidas ali, e quem puder contribuir também, que estenda as suas mãos, porque a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos estender a nossa mão para o pobre, para o aflito, para o necessitado, porque assim, quando nós fazemos, nós o fazemos para Deus. Então, se de repente você ainda assim, sente no seu coração e ainda não pôde ajudar, se você puder, estenda a sua mão a vários meios de comunicação, a vários meios. Aqui na cidade, se eu não estou enganado, na prefeitura está recebendo donativos. Então, vamos ser solidários, que Deus é solidário conosco também. Vamos orar? Amado Deus que está no céu, te agradeço, ó Pai querido, neste momento, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu favor, por estarmos mais uma vez aqui diante da tua palavra para meditarmos na mesma. Meu Deus, através do teu Espírito Santo, vem falar conosco aqui agora, Senhor. Vem nos dar da tua graça, da tua misericórdia. Fala comigo, fala com todos nós. Abençoa todos aqueles que estão ligados comigo
através deste aparelho, desse meio de comunicação, Senhor. Que o mesmo Espírito Santo que está aqui comigo possa estar com eles também, curando, dando vitória, libertando, Senhor, de todos as artimanhas do maligno. Pai, assim eu te peço a tua presença e a tua proteção no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, não posso esquecer também de deixar aqui o meu abraço, externar aqui as minhas considerações a todos os nossos irmãos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, não é? Que estão sempre aqui conosco, tirando um tempo. Receba um abraço, nosso carinho, aí do programa Tempo de Restauração. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem aqui no Evangelho de Lucas, conforme o médico amado deixou registrado. Nós sabemos que Lucas ele não foi um apóstolo nem discípulo. Lucas ele era médico, mas ele teve a oportunidade, né, de ser como que um tipo de um historiador. Também ele andou um pouco com Paulo, né, participou de alguma viagem ali de Paulo. Então ele viu bem de perto a maioria das coisas que Jesus fez e outras, e ele ouviu as pessoas dizerem, e assim como as pessoas diziam, ele foi anotando. Então Lucas ele escreveu 2 livros do Novo Testamento. Ele escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e ele também escreveu Atos dos Apóstolos, ou também nós podemos dizer Atos do Espírito Santo, ou podemos dizer também a Igreja em Prática, porque uma coisa é ver, uma coisa é ouvir, e outra coisa é colocar em prática. Aquilo que os discípulos viram com Jesus, aquilo que eles tomaram ali os ensinamentos do Senhor, vendo o que acontecia, logo depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo ali desceu e encheu eles de verdade, quando o Senhor inaugura, então ali a sua igreja, vamos dizer assim, na face da terra, então eles começam a praticar. E esses que eram discípulos, eles passam agora a serem apóstolos, ou seja, ou missionários, não é? Então eles começam a fazer as mesmas obras que Jesus fazia, pregava a palavra do Senhor, assim como eles viram, né? Eles davam testemunho de Jesus, eles curavam os enfermos, eles até ressuscitavam mortos no nome de Jesus. E assim os mesmos sinais seguiram, assim como Jesus disse, e estes sinais seguirão aqueles que creem em mim. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, e assim por diante. E ali os discípulos, né, os apóstolos continuaram fazendo esta grande obra. E aqui nós temos, narrado por Lucas, um grande acontecimento. Eu já passei aqui por cima, já comentei esta passagem algumas vezes, mas a gente nunca pegou ela tão somente para meditar. Irmão, nós estamos aqui diante de 2 fatos que aconteceu, 2 coisas que aconteceu. Uma era a filha de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um príncipe da sinagoga, né? Jairo, ele era ali podemos dizer que ele podia ser um sacerdote, ele poderia ser um escriba da sinagoga, alguma coisa assim, ele era um dos maiorais ali. E ele chegou para Jesus, ele tinha uma filha novinha, uma filha de 12 anos. A Bíblia não vai falar o que ela estava sentindo. Em um dos evangelhos fala que ela estava moribunda, que ela estava doente. E aqui nesta passagem, a Bíblia vai dizer o seguinte, que ela estava
à beira da morte. E este homem Jairo, ele chegou para Jesus e suplicou, rogou para Jesus. Ele se prostrou diante do mestre e disse: Senhor, vai lá na minha casa, porque eu tenho uma única filha. Ela tem quase 12 anos e ela está à beira da morte. E Jesus, quando ouviu aquilo lá, Jesus com certeza se compadeceu e ele continuou, ele pegou o caminho para ir até ali na casa de Jairo. E por onde Jesus andava, irmãos, a Bíblia diz que havia uma grande multidão andando junto com ele. Você pode ver que quando Jesus ele multiplicou ali os pães e os peixes, numa certa ocasião, ali se assentaram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, se assentaram ali aonde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Então era uma grande multidão que seguia o Senhor. Uns iam para ver o que acontecia, outros iam interessados na palavra que o Senhor estava ali pregando para aprender mais dos seus ensinamentos. Outros iam para serem curados verdadeiramente, limpo de lepra, de todo tipo de doença. Outros para serem libertos dos espíritos malignos, como aquele rapaz que se encontrava endemoniado, ali era um lunático, e o seu pai o levou ali para os discípulos não puderam expulsar aquele espírito mau, e levou então para Jesus, e Jesus o curou também, expulsou aquele mal, mandou ele embora. Outros iam para ver o que Jesus estava fazendo, para interrogar e para tentar estorvar o mestre. Outros iam para criticar, era gente de todo jeito, irmãos, de todo jeito. Você talvez tenta ser um cristão e tenha sim aquele irmão fiel, amado, que te apoia, que está junto contigo, que dá força, mas também tem aquele que te critica, tem aquele que fala mal, tem aquele que levanta a pedra e não espera um momento, ele está ali, um oportunista só esperando um momento de você falar alguma coisa que talvez não está certo, de talvez fazer alguma coisa que passou por alto, para te acusar, para te condenar, para te apedrejar. Mas a gente convive com esses dois tipos de gente. Mas nós não devemos nos desacorçoar, porque assim como Jesus sofreu, todos aqueles que tentam servir a Deus sofrem da mesma maneira. Nós não podemos ser aqueles uns se fingir de coitado, não é? A gente tem que estar vigilante. Mas, se porventura a gente der algum escorregão, nós temos que voltar atrás e buscar a Deus mais forte ainda para a gente não cair no mesmo erro. E prosseguindo aqui, irmãos, a multidão seguia Jesus. E ele foi indo ali na casa de Jairo. Mas de repente, irmãos, no meio daquela multidão saiu uma mulher. A Bíblia não vai mencionar o seu nome, a Bíblia não vai falar de onde ela morava, a Bíblia não diz se ela tinha filho, se ela era viúva ou se ela era casada. A Bíblia somente vai dizer que era uma mulher que já há 12 anos também sofria de uma hemorragia, sofria de um sangramento contínuo. Essa mulher aqui, ela teve um dia, irmãos, que, como no costume das mulheres, né? Começou ali o seu ciclo e esse ciclo dela não teve fim, até o dia que ela se encontrou com o Senhor. E a Bíblia diz que ela foi nos médicos, que ela gastou tudo quanto ela tinha. E ela ouviu falar de Jesus. E ela pôs-se a buscar o Mestre.
Eu tenho por mim, irmãos, que ela colocou firmemente no seu coração. Pensa comigo aqui. Se fosse eu, se fosse você na situação dela, nós pensaríamos o mesmo. Eu já gastei tudo, já procurei todas as pessoas que eu poderia procurar, que sabiam mais do que eu, que diz que tinham entendimento, sabedoria. Já procurei a medicina, já fui atrás de todas as coisas. Agora não tem mais jeito para mim. Mas ela ouviu falar de um homem, de um rapaz, de um moço, que estava ali no seu ministério, que ele curava, que ele fazia milagres, sinais, maravilhas e prodígio. Assim como disse Nicodemos, ninguém pode dizer se fazer estes sinais se Deus não for com ele. Com certeza a fé encheu o seu coração, irmão, daquela mulher ali. Com certeza ela disse, eu vou lá, aonde está esse homem, e eu vou tocar na veste dele. Se eu não conseguir chegar para receber uma oração, ou talvez uma imposição de mão, mas se eu tão somente tocar na sua veste, eu vou ficar limpa. Porque a mulher, irmãos, naquela época, ela era contida, ela era tida como que uma pessoa imunda, como que uma pessoa que não poderia estar junto com as outras pessoas. Que coisa triste, irmãos, ela sofria de todas as circunstâncias. Fraca, anêmica porque perdia sangue constantemente, pobre já porque já tinha gastado todas os seus haveres, o que ela podia gastar já tinha gastado. Ali a sua situação física debilitada, mental e emocional também. Ela era tida como que ninguém, como que uma escória. Mas ela foi, irmão, ela reuniu o resto de força que ela tinha ali. E ela conseguiu, e ela foi aos pés do Senhor. Irmão, a Bíblia diz que ela tocou a orla do manto de Jesus. Eu penso comigo aqui uma coisa, se ela tocou a orla do mestre, a orla é a barra, ali como que a calça que nós temos hoje, a barra da calça. Essa mulher, eu creio que ela não foi por cima como que andando, mas eu tenho por mim que ela foi como que se arrastejando, meio que gatinhando, e as pessoas a apertando, as pessoas lhe espremendo, talvez alguém até talvez pisou nela, mas a fé, irmãos, a fé é valente, a fé é poderosa. Jesus disse aqui no versículo 50, não temas, crê somente e será salvo. E ela partiu, e ela conseguiu fazer aquilo que estava no seu coração, ela tocou o manto de Jesus. E no momento que ela tocou o manto ali, as vestes do Senhor, a Bíblia diz que a sua enfermidade se estancou na hora. E no mesmo instante que a sua enfermidade estancou, que ela recebeu o milagre, não recebeu a cura divina, mas ela recebeu o milagre, porque o milagre acontece na hora, cura instantânea. E a cura divina demanda um tempo, de repente você está num processo de cura divina. Mas essa mulher, ela recebeu sua cura ali naquele momento. E Jesus parou e disse o seguinte, alguém me tocou, quem é que me tocou? Com coisa que Jesus não sabia quem tinha lhe tocado, porque Jesus era onisciente. Mas muitas vezes o Senhor ele agia como homem, para provar, para mostrar, para ensinar certas coisas. E Jesus parou e disse, quem é que me tocou? Pedro, em certa passagem, disse o seguinte, mas Senhor, como é que o Senhor vai perguntar quem é que me tocou? Se o Senhor está rodeado de uma multidão de homem, de mulher e de criança, e a multidão vai te apertando, te oprimindo, e ainda o Senhor pergunta quem é que te tocou? Jesus, o Senhor está de brincadeira, né?
E ele disse: não, Pedro, alguém me tocou diferente, porque bem conheço que de mim saiu virtude. Oh, glória a Deus. Irmão, basta somente crer. Se nós buscarmos a Deus de coração, com a nossa alma pura, a diferença está naquele que busca Deus, naquele que serve a Deus. Essa mulher, ela foi com o resto de fé que ela tinha, ela reuniu tudo e tocou. E Jesus parou para perguntar quem é que tinha ali tocado. E ela então, agora curada, se levanta, temendo e tremendo, e ela se colocou diante de Jesus e disse o seguinte: Senhor, foi eu quem te toquei. Oh, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, essa mulher, ela teve coragem. Essa mulher, ela foi destemida. Porque com esse ato que ela fez, ela sabia que de repente ela podia talvez até ser apedrejada, porque naquele tempo lá a coisa era terrível. O povo era legalista demais, os judeus eram legalistas demais. Eles esqueciam muitas vezes da graça. E muitos pensavam que estavam seguindo a lei corretamente, mas esqueciam da graça, esqueciam do amor ao irmão, não é? E essa mulher, ela foi corajosa demais, ela disse: Senhor, mas temendo e tremendo, ela se expôs. Ela disse: Senhor, foi eu quem te toquei. E Jesus, ele disse o seguinte: filha, grande é a tua fé. Vai, a tua fé te salvou, ou seja, a tua fé te curou. Bendito é o nome de Jesus. E, irmãos, a partir do momento que Jesus fez este milagre, que aconteceu esse milagre, imagina a cena, já vem vindo outro. Aí chegou um rapaz que já era servo do príncipe lá da sinagoga de Jairo e disse para Jairo: olha, Jairo, a tua filha acabou de morrer. Não incomoda mais o mestre, porque não adianta mais ele ir lá. E Jesus disse o seguinte: crê somente e será salva. E Jesus continuou indo. Jesus, certa ocasião, ele disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Olha só, irmão, quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E Jesus foi. Quando ele chegou ali na casa de Jairo, ele encontrou logo muitas pessoas que choravam. A tristeza tomou conta daquele ambiente, porque era uma menina nova de 12 anos, filha única. Imagine, irmãos, o sofrimento, imagine a tristeza que estava ali naquele lugar. Então Jesus, vendo aquele choro, aquela tristeza, ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Olha só que palavra, irmãos. A pessoa tem que ter confiança, a pessoa tem que saber o que está dizendo numa hora dessa. Jesus chegou e disse uma coisa absurda: a menina não está morta, mas ela dorme. Mas antes ele tinha dito o seguinte: crê somente. E Jesus então, ele entrou ali onde que a menina estava morta, deixou entrar com ele somente Pedro, Tiago e João e o pai e a mãe da menina. E fechou a porta. E ele chegou e colocou a mão sobre a menina e disse o seguinte: levanta-te, menina. E a Bíblia vai dizer no versículo 55, e o seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Glória a Deus. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que ninguém dissessem o que havia acontecido. Mandar, irmãos, que não contar a história que tinha acontecido. Louvado seja o nome do Senhor.
Como que consegue esconder milagre, irmão? Jesus tinha acabado de ressuscitar a filha de Jairo. Jesus, alguns minutos atrás, tinha acabado de curar uma mulher, uma moça, a gente não sabe a sua idade, que 12 anos havia sofrendo. 12 anos, irmão, não é 12 dias, não é 12 meses, mas 12 anos. Jesus colocou um fim no sofrimento. Nessa menina aqui, a Bíblia não fala se ela estava com febre, se ela estava com alguma doença terrível. Uma menina também de 12 anos, uma adolescente. Jesus chegou na casa e com 2 palavras ele disse: menina, levanta-te. Tem que ser o dono da vida. E esse mesmo Jesus, irmãos, que curou lá no passado, ele cura aqui também. O mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo é o mesmo Jesus ontem, hoje e eternamente. Basta somente crer. Basta somente buscar a Deus. Jesus disse o seguinte: se vocês creem em mim, numa certa circunstância, Jesus disse o seguinte: se vocês creem em mim, assim as obras que eu fiz, eu vos dou o poder para vocês fazer obras maiores do que estas. Mas o segredo, irmãos, é crer. E muitas vezes nós falamos de Jesus, muitas vezes nós pregamos Jesus, muitas vezes nós falamos da fé, dos milagres, dos acontecimentos, e muitas vezes, algumas vezes, nos falta fé, nos falta força, nos falta vigor, nos falta garra, nos falta dinamismo, nos falta muitas coisas. Mas só, irmãos, que nós devemos buscar a Deus firme para nós vermos a glória do Senhor. Amém? Que Deus venha abençoar a minha vida, que Deus venha abençoar a tua vida nessa tarde de hoje. Temos que, para que a gente possa aprender com essas 2 passagens, do milagre da mulher do fluxo de sangue e da ressurreição da filha de Jairo. Grande coisa, irmãos, Jesus tem para realizar nas nossas vidas, mas nós temos que crer. Assim como aquele dia, aquele homem, quando Paulo e Silas estavam mortos ali na prisão, estava preso ali naquela prisão, guardado por 16 soldados. Quando eles foram ali, Paulo e Silas estavam presos, a igreja fazia contínua oração por eles a Deus. E ali eles estavam naquela prisão, de repente Deus mandou o seu anjo ali naquele lugar. Sacudiu aquela prisão, abriu as portas de todas as grades, as cadeias das mãos e dos pés de Paulo e Silas caíram, o anjo os levou até a rua, mostrou o caminho e eles foram embora dali. Mas antes, o carcereiro que estava guardando a prisão viu que todos ali estavam soltos, tinha acontecido aquele grande alvoroço ali. Ele arrancou de uma espada e ele quis se matar, porque ele disse o seguinte: agora todos os presos vão embora, os outros vão me matar, o rei vai mandar me matar. Mas Paulo disse o seguinte: não tenha medo, porque todos nós estamos aqui. Olha só, irmãos, que maravilha. Que maravilha, quem anda com aquele que é abençoado também. Quem anda com aquele que tem libertação é liberto também, com aquele que é libertado, né? E aí aquele moço quis se matar. Depois ele creu em Jesus, e aí onde foi ele perguntou para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo disse o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, o segredo é crer em Jesus. O segredo é buscar a Deus todos os dias.
O segredo é se converter a Deus e adorar, amar esse Deus, servir esse Deus que nós falamos. Amém? Que Deus te abençoe nessa tarde de hoje, que venha te dar uma noite abençoada e uma fim de semana e um resto de semana abençoado. Haja vista que hoje é quarta-feira, né? Que assim o Deus possa estender as tuas mãos sobre ti, sobre a tua família, sobre o teu lar e te abençoar de uma forma toda especial. Amém? Amado Deus que está no céu, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço por estes instantes estar aqui na tua presença. Deus abençoa cada irmão, cada irmã nesse momento, Senhor. E nos dê da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, assim eu te peço no bondoso e no eterno nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fico por aqui e até sexta-feira, se assim Deus, o nosso Pai, o permitir. Fique todos com Deus, grande abraço e até lá, se Deus quiser.